Fala, gente! Roger Guedes não joga mais pelo Corinthians, aceitou a proposta do Catar, que a gente trouxe com exclusividade na última sexta-feira. Essa proposta mudou o jogo, mudou tudo, tá? As pessoas estão confundindo a questão da Arábia. Da Arábia não houve nada. Eu sempre informei vocês que nunca houve nada da Arábia, nunca. Aliás, Corinthians e Guedes, depois, né, da especulação Arábia, iniciaram até um namoro para renovar, e eu falei para vocês que o Corinthians não estava muito interessado em renovar agora, porque o contrato era até 2025. Agora, na última sexta-feira, tudo mudou. Eu trouxe com exclusividade, ninguém falava de Catar, que o Catar havia feito uma proposta, um time do Catar havia feito uma proposta pelo Roger Guedes. Enfim, ele aceitou, e eu vou te falar quanto o Corinthians vai ficar. Você vai cair para trás ao saber, tá? Informações exclusivas, mais sobre o caso Roger Guedes, que aceitou a proposta do Catar e não é mais jogador do Corinthians. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Esse vídeo tem um patrocínio da Clicar Motors, onde você pode comprar o seu carro 0 km usado, tá? E os carros usados da Clicar Motors são sensacionais. A ideia aqui, né, o propósito, é você comprar um carro de forma 100% online. Então você pode entrar em contato com a Clicar Motors, seja pelo Instagram deles, que está aqui na tela para vocês, tá? Como também pelo site clicarmotors.com.br. Dá uma paquerada lá, você vai ver que os carros são bacanas. A loja é linda, tá? Aliás, se você quiser conhecer a loja física, fica em Campinas e arrebenta a loja física. É do Renato Sanches, corintianíssimo, do clube de membros aqui do canal Café do Setorista, o que te dá mais segurança de fazer um negócio, porque a Clicar Motors é de total confiança, tá? Vai facilitar a entrada para você no cartão de crédito, vai dar tanque cheio, documentação paga, tudo para quem é cafezeiro e corintiano, tá certo? Então fala com o Renato Sanches e compra logo a sua caranga. E não esqueça de deixar o like aqui, porque, meu amigo, informação na temperatura certa é aqui. Fala a verdade. Ontem eu falei para vocês o quê? Ontem eu trouxe uma informação importantíssima. Nós vamos fazer a linha fina, porque tem gente falando, os maldosos lá do Passarinho Azul, que agora é o Malcolm X, né? Eles estão falando, mas falou várias... Não. Vamos lá. Rapidinho, até eu chegar na proposta aceita pelo Roger Guedes e nos valores que o Corinthians vai receber. É muito mais abaixo do que você viu por aí, tá? Então, olha só, vamos lá. Tudo começou com o Fabrício Romano, quando ele diz que havia clubes da Arábia interessados no Roger Guedes e que o Al Hilal não era o Al Saad, qual foi o outro que ele falou? O Al Nassr. O Al Hilal e o Al Nassr fariam uma proposta para o Roger Guedes. Eu cheguei no outro dia e falei, né, desmenti Fabrício Romano e disse que não tinha nada da Arábia, não chegou nada, acabou, não tinha nada. Aí, como não tinha nada, o Pitombeira procura o Corinthians para falar, ó, não tem nada da Arábia, o que estão falando por aí é especulação, e eles começaram um namoro para renovar, tá? Só que o namoro para renovar não agradou muito o Corinthians, porque o Corinthians teria que dar um aumento para o jogador, e o contrato dele vai até 2025. Então o Corinthians cozinhou a situação, falou pro Pitombeiro, ó, a gente tem interesse sim, vamos conversar, tal, mas sem aquela pressa, deixa as coisas andarem. A ideia era para deixar para o ano que vem, para a próxima diretoria. Tudo isso eu informei vocês aqui no canal. Mas aí o que mudou, a grande questão, né, a grande reviravolta foi a proposta na última sexta-feira que eu trouxe com exclusividade aqui no canal e depois da minha coluna lá no UOL. Então tá até aí a data, ó, né? Dia 28/7, né? Ó, 18 horas e 10 minutos, trouxe para vocês aqui e trouxe também lá no UOL. Foi aqui que mudou tudo, tá? Aqui acabou mudando realmente tudo, por quê? Porque quando chega a proposta do Catar, eu já, nesse texto, inclusive nos vídeos aqui, eu deixei claro que não, o clube, o Corinthians entendia que a proposta era muito quente, que era totalmente diferente, né, das especulações que haviam ocorrido em relação à Arábia. Então aqui eu mostrei que o negócio era sério, era quente, e as frases que eu usei o Catar vem com tudo para levar o Roger Guedes. Vocês lembram disso? Então aqui é o ponto de partida,
porque antes nada havia acontecido, tá? Era uma especulação da Arábia que não rolou, e eu confirmei para vocês que não havia, né, proposta da Arábia, e tudo começa na sexta-feira, quando eu cravo em primeira mão, com exclusividade, que o Roger Guedes recebeu uma proposta do Catar. Ninguém foi na minha na sexta-feira, ninguém da imprensa escreveu nada, ninguém falou nada, todo mundo me ignorou, não é? Aí chega no sábado, Roger Guedes confirma a proposta, o Corinthians confirma a proposta, enfim, e final de semana todo mundo ficou sabendo aquilo que vocês aqui ficaram sabendo na sexta-feira. Segunda-feira eu trago a informação que balança a internet. Ontem foi no Café da Fiel ao vivo, né? Balançou a internet, fui parar na Choquei, que é que o Roger Guedes estava de saída do Corinthians quando eu disse que ele estava mais perto para sair do que para ficar e que saindo não ficaria para o jogo contra o São Paulo e nem para o jogo contra o Inter no sábado, tá? Não permaneceria até o fim do ano, não ficaria para o jogo contra o São Paulo, iria de imediato. Tudo registrado ontem aqui por mim também, mais uma vez, na temperatura certa. Hoje, né, na hora do almoço, né, antes da hora do almoço, 11 horas da manhã, antes, eu divulgo um vídeo aqui dizendo que o clima era de despedida, que ontem o Roger Guedes treinou, mas depois ele se reúne com a diretoria do Corinthians e sai da sala com aquele clima de velório, de despedida, todo mundo cabeça baixa. Certamente foi o aviso de que havia aceitado a proposta e tudo, e o Corinthians também aceito. E aí ele começa a conversar com o jogador de canto aqui, um grupinho de 3 ali, um grupinho de 2, tá tudo aí no vídeo, clima de despedida. Nessa linha, nessa temperatura certa, né, é bom deixar claro que eu não cravei nada, tá? Eu não quero glória que não seja minha, até porque eu não estou preocupado em cravar. Às vezes até pode parecer o contrário, mas eu não estou preocupado em cravar. Eu estou preocupado em informar vocês de uma forma correta, de vocês irem acompanhando dia a dia aqui e sabendo tudo que está acontecendo, tá? Hoje, por exemplo, se surgisse a notícia, Roger Guedes renova, pô, aí vocês iam falar que eu errei. E aí eu concordo, porque eu estou informando. Na segunda, eu informo que está mais para sair do que para ficar, né? Apesar de não cravar nada. E digo que se sair, vai sair imediatamente. Na terça, eu falo em clima de despedida, né? Depois de conversar, de se reunir com a diretoria. Seria estranho se ele renovasse hoje. Ele poderia até renovar na semana que vem, num reviravolta, mas seria estranho se renovasse hoje. Mas o que aconteceu, o GE solta a informação, crava, né? Dando crédito, porque eu dou crédito, tá? O GE crava a saída dele e o clube, que eu também não dei o nome do clube, também não quero glória que não seja minha, tá? É o Al Rayyan, né? E ele vai embarcar para o Catar nos próximos dias e não joga mais pelo Corinthians, diz o GE. Eu confirmei a informação, tá? A minha fonte respondeu que o caminho é esse mesmo, tá certo? Então ele não participa do jogo contra o São Paulo e não é mais jogador do Corinthians, ele que é empresariado pelo Pitombeira, né? A matéria coloca algo interessante, que a negociação foi conduzida pelo Pitombeira, que levou o Marcelo, o Pitombeira e o Marcelo Pitinatti, né? Que já haviam colocado na mesma equipe o Gabriel Pereira e o Thiago Mendes, tá? E agora levam o Roger Guedes aí por esses valores astronômicos. Ele vai ganhar lá 4 milhões de reais livre de impostos, né? 5 milhões de reais livre de impostos, 4 milhões de reais por mês. Essa proposta, né, que o Roger Guedes aceitou e pediu, né, inclusive para jogar no último sábado, para tentar bater o recorde do Jô, porque ele é muito individualista mesmo, tá? E depois eu vou gravar um vídeo só para falar sobre isso, como é individualista o Roger Guedes, que todo mundo já sabia, né? Mas graças a Deus, eu sempre, graças a Deus nesse canal, sempre aconselhei vocês a não idolatrarem jogadores. Sempre. Esse é o conselho de Samir Carvalho aqui no canal. O Corinthians vai receber, e vai depender agora do Roger Guedes, ele abrindo mão de alguma coisinha ou não, mas não vai fugir disso que eu vou falar agora, o valor que Roger Guedes, né, vai deixar para o Corinthians. Olha aqui como ele é bonzinho, tá? O valor não vai passar disso, entre 6 milhões de euros e 8 milhões de euros, tá? Não vai passar disso, não vai passar disso. O Corinthians ou recebe 6 milhões de euros, ou recebe 7 ou recebe 8. Por que, Samir, essa diferença entre 6 e 8? Vai depender do Roger Guedes querer abrir mão de alguma coisa ou não, tá? Mas
esse é o valor que o Corinthians vai receber. Então, na negociação, tá? 6 milhões de euros, eu nem fiz a conta aqui, 6 milhões de euros em reais, vamos ver quanto é que vai dar, 31 milhões de reais para o Corinthians, tá? Se for 7 milhões de euros em reais, 36 milhões de reais. Se for 8 milhões de euros em reais, 42 milhões de reais, tá? Então, esse é o valor que o Corinthians vai ficar, entre 6 e 8 milhões de euros pela saída, pela liberação de Roger Guedes ao time do Catar. Eu acho que está todo mundo feliz, entra dinheiro para o clube, calma que eu vou chegar na torcida, né? O Duílio, que o Roger Guedes falou que é super amigo dele, que fuma um cigarrinho nas festas com ele. Então tá tudo certo, o Roger Guedes vai ser feliz, vai pôr 4 milhões livres no bolso, 5 milhões, né, é a proposta por mês. O Corinthians recebe aí entre 30 e 40 milhões de reais, né, entre 6 e 8 milhões de euros, e eles ficam todos felizes, e você, torcedor corintiano, fica pilhado, porque não vai ter o seu artilheiro na Neoquímica Arena, ou melhor, no Morumbi, e não mais na Neoquímica Arena, mas principalmente no Morumbi, na partida de volta do jogo da Copa do Brasil contra o São Paulo, que ocorre no próximo dia 16. Informação na temperatura certa é aqui, tá? Ontem, quando eu soltei que ele estava mais longe de ficar e mais perto de sair, e mais longe de ficar, eu vi os invejosos se manifestarem, tá? Né? Ah, ninguém sabe nada, na verdade, tomara que fique. Filho, quando eu falo, acredite, porque aqui fala um profissional que tem caráter, que sabe o que está acontecendo, tá? E ontem ainda uma fonte havia me dito, Samir não joga nem no sábado contra o Inter, mas eu estou evitando dar essas cravadas porque é uma negociação delicadíssima. Vai que esse time do Catar retira a proposta e o cara fica. O culpado sou eu. Então eu me preocupei nesses últimos dias em deixar vocês bem informados na temperatura certa. E trago mais uma vez no currículo nesse canal uma grande bomba. Sexta-feira, com exclusividade. Ninguém sabia, dei sozinho. Nenhum colega de imprensa, com todo respeito a todos, quis embarcar, né? Quis confiar em mim, talvez. Talvez não confiem, né? Mas na sexta eu trouxe com exclusividade. Roger Guedes tem uma proposta do Catar que vem quente. É uma baita de uma proposta. Ele não é mais jogador do Corinthians, tá? Tô feliz com isso? Sinceramente, é claro que eu não tô feliz, mas também não tô triste, que eu não pago pau pra jogador, tá bom? Tá certo aí, ó. E o Corinthians segue a vida sem ele, pode classificar sem Roger Guedes, tá? Tá bom? Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. É claro que fica mais difícil, não vamos negar que o Roger Guedes realmente faz a diferença, né? Fazia a diferença dentro de campo. Então, agora é vida que segue, vamos apurar se vai ter algum substituto, tá bom? Dá uma olhada no clube de membros do canal Café do Setorista, planos cafezinho, café, cafezão e café especial, no Quai também, vídeos curtos a todo momento. Deixa o seu like, Café da Fiel daqui a pouco, hein? Hoje começa às 19 horas, acho que entre 19 e 19h30, porque a gente vai até a hora do jogo, tá bom? Um forte abraço, até o próximo vídeo, valeu.